Programa Cícero Buarque. Apoio Cultural, Loja do Pintor. Pensou em tintas? Pensou Loja do Pintor. Mogiene. Honestidade e responsabilidade com o serviço é com a Mogiene Dedetização. Meus amigos, estamos recebendo aqui no estúdio a presença do nosso amigo Marcos Scripa, jornalista esportivo e presidente da Liga Municipal de Futebol daqui de Mogi das Cruzes. Vamos hoje, não é? Estamos aí já uma semana já quase aí do término da Copa e vamos tentar hoje conversar um pouco sobre esporte em geral, principalmente futebol. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Cícero. Tudo bem e, acima de tudo, obrigado pela oportunidade que você nos dá para falar de futebol. Bom, o Marcos Scripa, ele vive o dia a dia, né, do futebol, principalmente futebol, né, Marcos? Você gosta de todos os esportes, né? Evidentemente que quem está no meio do esporte, né, Cícero, tem essa oportunidade de ter contato com alguns esportes que você coloca como em importância na sua prática, né? Evidentemente que os esportes mais populares são aqueles que mais nos cativam. Evidentemente, futebol, vôlei, o basquete, o tênis, que ganhou uma importância grande no nosso país depois da era Guga. Enfim, são esportes que a gente tem a oportunidade de ter contato. Futsal também, que é o futebol praticado no ginásio. Então são esses os principais esportes aí que a gente tem contato próximo, e sem falar, evidentemente, daqueles ligados a artes marciais, como judô, karatê, que a gente... Vôlei, né? Aqui, o vôlei cresceu muito também. E aqui em Mogi nós temos uma tradição muito das artes marciais, né? E temos também um esporte que está começando a se destacar bastante também no Brasil, né? Devemos fazer uma boa... se preparar bem para as Olimpíadas, é o basquete, né? O basquete está crescendo muito também. O basquete que teve já uma geração boa no passado, hoje começa a crescer muito, né? E aí, mas no caso, Marco, eu que tenho acompanhado o trabalho seu na Liga de Futebol, eu acho que o sucesso em qualquer setor, também no setor esportivo, é o planejamento e a organização. Você planejar a longo prazo, né? E eu acredito que é isso. Esse vem sendo aí pessoas de responsabilidade, ocupando cargos no lugar certo, isso é muito importante também, né? E a gente vai ver agora a Copa, né? Já estamos em clima de Copa de 2014, né? Praticamente acabou a Copa. Eu achei muito boa a apresentação do Brasil lá no final da Copa. O que você achou? Não, sem dúvida, porque neste final de Copa, principalmente, que a gente teve a oportunidade de acompanhar, né, Cícero, é a hora da transição, né, da África do Sul, e entregar o bastão para o Brasil, para que o Brasil venha, a partir de então, ser o foco das atenções nos próximos 4 anos, para ele vir a sediar o Mundial do esporte mais praticado no planeta. Então, quer dizer, evidentemente que naquela oportunidade nós tivemos lá o discurso do presidente Lula, o discurso do Ricardo Teixeira, estavam por lá campeões mundiais, e a cultura brasileira sendo apresentada também para o mundo naquela oportunidade, para que todos pudessem ter uma ideia de como será a Copa no Brasil. Mas uma coisa que me chamou a atenção, não sei se você também reparou dessa forma, Cícero, o Ricardo Teixeira levantou um ponto muito importante para a dificuldade do Brasil em sediar o Mundial. Porque uma coisa é você sediar uma Olimpíada, que no caso o Brasil vai ser sede das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. É só uma cidade sediando uma competição. Agora o Brasil, um país tão grande como o nosso, sediar um Mundial. E a maior dificuldade apontada pelo Ricardo Teixeira é o transporte coletivo. Porque você tem que proporcionar ao turista uma oportunidade de ele acompanhar jogos que ele entende ser interessante. Você também reparou, eu acredito que sim, Cícero, que a FIFA até utilizou aquela câmera que foi até testada, não me recordo um jogo aqui no Brasil que a Globo tentou fazer uma imitação nesse sentido, de colocar uma câmera
com um cabo de aço que ela andava no meio do campo. Então, quer dizer, a tecnologia hoje no meio do esporte, ela é enorme e se proporciona tudo quanto é tipo de visualização. Né? Agora, se questiona, né, diante de tanta modernidade da eletrônica, hoje, num mês para o outro, já se tem produto que é lançado assim, de mês em mês. Então, tal a evolução da eletrônica. Aí se pergunta, trazendo lógica, evidentemente, para o futebol, que é o assunto em pauta. Por que a FIFA, então, não coloca a imagem eletrônica como um fator que possa ajudá-la a diminuir as falhas e as chamadas injustiças na Copa do Mundo? É uma questão que se coloca, né? Foi o Avelange, na minha opinião, falou uma frase muito interessante. Se você deixar o futebol exato, acaba a discussão. Perfeito. E é a discussão que vende cerveja, é a discussão que vende camisa. Então há interesses comerciais de que não sejam... Bom, perfeito, porque eu sei que é uma coisa difícil. Nós temos, por exemplo, no Brasil, 180 milhões de pessoas assistindo um jogo, de 22 pessoas, sendo que um cidadão somente está decidindo aquilo, ele tem que decidir, em fração de segundo, com 180 milhões, né? Sim. Não, o gol da Inglaterra lá, entrou o outro, não, o cara estava um pé impedido. Como é que o Bandeirinha vai conseguir ver um pé impedido, né? Então eu acredito que é isso aí. Para 2014, acredito que vamos ter uma tecnologia mais avançada. Acredito que sim. Mas se a FIFA permitir também, né? Se a FIFA permitir isso, porque eu concordo com você, de você falar, por exemplo, um pé à frente, marcar o não impedimento, chamar uma imagem eletrônica, o olho eletrônico para decidir, aí eu também não concordo. Mas eu digo, por exemplo, aquele gol da Inglaterra, que bateu na trave e entrou. Quer dizer, é uma injustiça não validar um gol daquele. Então é esse tipo de situação que a FIFA poderia rever e proporcionar com que o olho eletrônico faça realmente parte efetiva de um jogo de futebol. Porque veja só, o maior problema de tudo, Cícero, é que os telões estão no estádio. Então imagine aquele jogo da Inglaterra, em que o estádio inteiro viu no replay, olhando para o telão, e que a bola entrou. Tanto é que você assistiu o jogo com certeza e reparou que quando o juiz terminou o primeiro tempo, a vaia foi geral no estádio. Então é uma situação que a FIFA poderia colocar, pelo menos em experiência. Nós temos 4 anos para sediar um novo Mundial, então seria uma forma de trazer experimentos mais. Nós tivemos, você lembra, a Federação Paulista que lançou o tal do spray para arbitragem, para delimitar onde fica a barreira, onde a bola realmente tem que ficar. A Federação Carioca está fazendo uns testes aí com árbitros atrás das metas. Então, são ideias que a FIFA poderia estar utilizando, usando realmente campeonatos importantes aí, regionais ou não, em países de maior ou menor expressão, para fazer testes. E aí, de repente, colocar em prática, quem sabe, já na Copa de 2014. Eu acho que o árbitro, nos jogos, vamos dizer, principais no Brasil, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato da Copa do Mundo, eu acho que o árbitro atrás das metas, eu acho que é interessante, porque ele tem uma outra visão. O Bandeirinha muitas vezes está lá no meio de campo, está correndo. Você tem 3 ângulos de visão, né? O árbitro que está vendo, por exemplo, um lance, de repente, de costas, né? Vendo as costas do atacante, o árbitro que fica na meta vendo o lance de frente e o auxiliar vendo o lance pela lateral. Então, quer dizer, a chance de acertar é bem maior do que apenas o árbitro estar ali só tentando de costas ver se foi pênalti, se não foi, se houve um choque realmente proposital do zagueiro ou não. São definições de pênalti, principalmente. Eu digo de lances que definem, de repente, uma partida, né? Pênalti, um chute que a bola criou-se dúvida se foi na linha ou foi dentro do gol.
esses lances eu acho que são importantes para que a FIFA possa criar alternativas para a arbitragem. Porque também ser árbitro de futebol não é fácil, né, Cícero? Você sabe que a própria regra do futebol são 17 regras e algumas são interpretativas. Então, é aquela história. O que é pênalti para você, o que é pênalti para mim? Então, de repente, um choque de um zagueiro com um atacante, de repente, a interpretação do árbitro, mesmo ele tendo a visão que houve algum contato físico, mas ele interpreta como uma ação natural e manda o jogo seguir. Cada árbitro tem uma sua derogação. Ontem foi comentado isso no jogo do Brasil com a Holanda, o árbitro francês, num tranco bem menor do Kaká, expulsou o Kaká, que já tinha amarelo. Ontem houve lances muito mais pesados e o árbitro inglês apenas ignorou. Deu muito cartão de amarelo, porque se ele fosse dar depois uma luz vermelha, acabava com o time da Holanda também no tal. Mas, ô Marcos, enfim, como é que você viu a participação do Brasil? Apesar de tudo, como é que você viu? Daquela forma, como todo brasileiro, foi frustrante a participação do Brasil na Copa, porque todo mundo esperava, evidentemente, que o Brasil pudesse chegar a fazer mais uma final de Copa do Mundo, e não foi o que ocorreu, sendo eliminado aí até precocemente pela Holanda nas quartas de final, mas o engraçado e o gostoso também de quem vive no meio do futebol é isso, né, Cícero? De você falar depois de tudo ter acontecido. Porque, veja só, o Dunga convocou a seleção, houve um chororô no país imenso, porque ninguém concordando com esse, com aquele outro. Aí tudo bem, houve uma calmaria, Brasil foi para a Copa, fez o primeiro jogo, ganhou, fez o segundo jogo, ganhou, fez o terceiro jogo, empatou com Portugal e se classificou em primeiro lugar. Também todo mundo manteve a neutralidade. Opa, a seleção tá boa, aquele negócio todo. Por quê? Porque quando se ganha, tá tudo ótimo. Né? Aí jogamos com o Chile nas oitavas. Jogamos bem. Ganhamos do Chile nas oitavas. Opa, essa seleção vai. Tanto é que na época, quando o Brasil se classificou das oitavas para as quartas eliminando o Chile, só se falava em final Brasil e Argentina. Naquela época só se falava, era Brasil e Argentina na final e ponto final. Aí chegou a fase quartas de final, e aí quando o Brasil fez um primeiro tempo tremendo, nossa, o Brasil vai engolir a Holanda, virou 1-0 o jogo, e aí no segundo tempo o time voltou sonolento, e a Holanda conseguiu virar o jogo. Aí se começa a colocar os culpados, ou tentar encontrar os culpados. O Dunga, que é um técnico inexperiente, que foi para a Copa. O Júlio César, que falhou no gol. Então, o melhor goleiro... Ele está machucado, inclusive. Podia estar machucado. Então, mas é o que eu estou dizendo. Até então, o melhor goleiro do mundo estava na seleção brasileira. Então, coloca-se situações... depois de uma derrota, evidentemente. Depois do acontecido, é fácil. É fácil falar. Né? Se o Brasil fosse campeão, o Dunga seria outro. Lógico, agora tem que se encontrar um vilão. E aí, eu acho que o que amenizou, não sei se você concorda comigo, o que amenizou a crítica mais ferrenha em cima da seleção brasileira foi a eliminação da Argentina um dia seguinte e da forma que foi. A Argentina perdeu de goleada para a Alemanha e também ninguém esperava. Então isso eu acredito que amenizou um pouco as críticas junto à seleção do Dunga. Agora, a expectativa fica por conta do próprio anúncio do novo técnico da seleção brasileira. Evidentemente que é só especulação, né? Comenta-se que o André Sanches, presidente do Corinthians, que foi o chefe da delegação do Brasil da África do Sul, conversou muito com o Ricardo Teixeira e falou muito, inclusive para o presidente da CBF, sobre o Mano Menezes. Então, até a imprensa começou já a divulgar que o Mano Menezes largou na frente na corrida para ocupar o cargo de seleção do Brasil. Mas, evidentemente, que por estarmos um país do futebol, até antes da Copa se falava, né? Dá para montar 3 seleções que a gente chega lá nas 3 primeiras posições. Treinador também se tem de monte no Brasil. Então, é um abacaxi que agora o próprio Ricardo Teixeira tem, e agora também a importância passa a ser bem explícita, porque vamos sediar a próxima Copa. Então, é mais do que... Se ganhar a Copa do Mundo já é obrigação no Brasil, imagine na Copa em que o Brasil irá sediar. A importância triplica ainda mais. Então, evidentemente
que o novo técnico da seleção vai ter que fazer um trabalho muito planejado, porque a imprensa, o próprio torcedor ficará em cima, porque se não gostar, evidentemente que vai se usar aquela tática. Ainda há tempo para mudar, então vamos tentar mudar. Eu acho que, pelo que eu tenho visto, nós não vamos só disputar as eliminatórias, porque o país que já está classificado. Eu acredito que, não sei, pelo que eu estou vendo... Mas o que não pode é fazer esses amistosos com seleções de países. Eu acho que o Filipão vai ser o técnico da seleção, eu acho. Eu acho que eles vão criar vão colocar-se um técnico agora para montar... Porque tem que montar a seleção para disputar as Olimpíadas, a seleção de jogos, tem que montar a seleção para disputar a Copa América e tal. Mas eu acredito que eles vão ainda... O Brasil é assim, quer fazer tudo na última hora. Então eu acho que eles vão... Filipão agora que fechou com o Palmeiras, parece que não vai poder voltar atrás, sei lá. Não é porque não é voltar atrás. Você fala em dinheiro, porque tudo hoje gira em torno de dinheiro. Diz que o Dunga estava ganhando 150 mil na seleção. E o Filipão fechou com o Palmeiras por 700 mil. E evidentemente que ele não vai querer. Agora, eu falo uma coisa para você. Se fizerem uma proposta para o Filipão, e evidentemente que se o Palmeiras concordar de ele conciliar, porque não são muitos jogos, o técnico da seleção pode ficar aí dirigindo o time na boa, de repente pode se conciliar aí e convencer o Felipão a trabalhar no Palmeiras e também na seleção do Brasil. Da mesma forma, evidentemente, não sei se você se recorda, quando o Luxemburgo foi anunciado técnico da seleção, ele era técnico do Corinthians, ele no início dos trabalhos ele conciliou essa dupla jornada. Estamos conversando aqui com o Marcos Scripa, jornalista, e ele é presidente da Liga Municipal de Futebol aqui de Mogi das Cruzes. Marcos, e aí, e o futebol amador em Mogi, como é que tá? A gente evidentemente está nesse clima, né? Evidentemente um ano importante para o futebol, esse ano de 2010, ano de Copa do Mundo, e o futebol de Mogi vai de venda em polpa. A gente está contente com o trabalho que está sendo executado junto à Liga Municipal de Futebol. Nós promovemos 12 campeonatos durante a temporada. 12? Começa com Sub-12? Começa, veja só, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-21, Primeira Divisão, Segunda Divisão, Taça da Cidade, Campeonato Veterano, Campeonato Quarentão, Campeonato Cinquentão e Campeonato Feminino. São esses 12 campeonatos que a Liga promove durante toda a temporada, né? E, claro, nós temos concurso de arbitragem totalmente gratuito. Você que de repente se interessa por conhecer a regra do futebol, não somente por atuar, não é para quem quer ser árbitro, é para quem quer conhecer as regras do futebol. Nós pensamos que sabemos as 17 regras, mas quando você pega o livrinho lá e vai verificar a fundo, de repente tem muita coisa que você não sabia e passa a conhecer. É só entrar em contato conosco na Liga pelo telefone 4790-2440, que nós daremos todas as informações, todos os detalhes para que você participe do curso de arbitragem totalmente gratuito, oferecido a quem gosta de futebol, a quem gosta de conhecer um pouco mais de arbitragem aqui em nossa cidade. E a Liga movimenta mais ou menos quantos atletas no ano aí, Marcos? São cerca de 5 mil atletas em todas essas categorias que nós colocamos, né? Os campeonatos, evidentemente, os nomes já dizem que quem pode disputar, o Campeonato Quarentão é para quem tem 40 anos acima, o Cinquentão para quem tem 50 anos acima, o Sub-12 até 12 anos, Sub-14 e assim sucessivamente. Então, nós temos campeonatos para todas as idades e campeonatos que mobilizam os 70 clubes que a Liga tem filiados atualmente e evidentemente, a própria Liga Municipal de Futebol de Mogi é uma entidade filiada à Federação Paulista de Futebol. É uma entidade fundada em 1948 e está aí durante todo esse período organizando, ajudando o esporte de Mogi. Recebemos aqui no estúdio a presença simpática do meu amigo Marcos Scripa, presidente da Liga de Futebol de Mogi das Cruzes e jornalista esportivo. Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela participação, para ter uma outra oportunidade. Meus amigos, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado. Programa Cícero Buarque. Apoio Cultural Loja do Pintor.
Pensou em tintas? Pensou Loja do Pintor. Mogiene. Honestidade e responsabilidade com o serviço é com a Mogiene Dedetização.